E saiu recentemente, para falar de saúde a partir de agora, um levantamento do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que mostra que mulheres serão maioria nos casos de câncer de tireoide. Para cada ano do triênio 2026-2028, o INCA estima 13.310 casos novos de câncer de tireoide nas mulheres e 3.140 nos homens, uma proporção de 4 por 1 em média. E para falar sobre o assunto, a gente vai receber agora, agradecendo a disponibilidade, da doutora Mariana Costa Silva, que é médica endocrinologista. Doutora Mariana, uma boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo certo. Vamos lá, primeiro para explicar o câncer de tireoide e por que ele aparece mais em mulheres do que em homens. Então, é um câncer que já é conhecidamente mais comum em mulheres, né? Chega a ser o quinto tipo de câncer mais frequente nas mulheres, né? Mas ele também pode ocorrer em homens, né? Em geral, ele ocorre até no período reprodutivo da mulher, podendo ter alguma relação com a questão dos hormônios femininos, né? Mas, assim, nem sempre a gente consegue estabelecer exatamente a causa daquela mulher, daquela pessoa ter evoluído com um câncer de tireoide. E sobre a glândula tireoide, qual que é a função dela e por que o câncer ele se desenvolve nessa região também? Então, é uma glândula que ela tem um papel na regulação do nosso metabolismo, né? Então, ela produz hormônios que vão estar relacionados à frequência cardíaca, ao gasto energético, né? Então, ela tem um papel fundamental na relação na regulação do funcionamento de todo o nosso organismo, né? E por ter algumas células que podem acabar se proliferando, assim como qualquer outra glândula, qualquer outro órgão, às vezes ela acaba se proliferando de uma forma errática, levando também ao câncer, né? Existem distúrbios relacionados ao funcionamento da tireoide, se ela vai funcionar a mais ou a menos, né? Regulando outras funções do nosso organismo. E também existem a questão de ela pode comumente ter a formação de nódulos, né? A grande maioria deles é benigno, mas em alguns casos esses tumores, esses crescimentos celulares podem malignizar e aí, portanto, é importante a avaliação de um médico especialista, de um endocrinologista. O sintoma que surge, geralmente, quando ele aparece, a doença ainda está no estágio inicial? Só para responder essa questão duas em uma, né? De que sintoma aparece Sim. E qual estágio? O câncer não costuma interferir no funcionamento em si da tireoide, porque são lesões que costumam ser pequenas e não interferem no funcionamento. O que a pessoa vai perceber é o crescimento, um abaulamento na região do pescoço, né? Um pouquinho acima ali da fúrcula, na traqueia ali um pouquinho acima, mais superficial. A pessoa vai sentir aquele abaulamento, né? E aí sim é importante ir avaliar, muitas vezes com a palpação, muitas vezes é necessário uma ultrassonografia para determinar a presença ou não de um nódulo, né, na tireoide. Sobre o tratamento indicado, geralmente é cirurgia, vai ter algum tipo de medicamento, rádio, quimioterapia, como é o encaminhamento? Primeiramente, a gente vai avaliar se aquele nódulo tem indicação ou não de biópsia, de punção, né? Que vai tirar ali algumas gotinhas de líquido para análise das células. Nem todo nódulo vai precisar da punção, alguns são um acompanhamento ultrassonográfico. Dependendo do resultado da punção, alguns casos precisam ir para retirada mesmo da tireoide como um todo ou de um lobo da tireoide, né, com um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, com o resultado dessa cirurgia, do produto da cirurgia, o endocrinologista vai avaliar se aquele caso é indicado uma radiodoterapia, né? Uhum. O tratamento ele é diferente dos outros tipos de câncer que costumam precisar de quimioterapia, radioterapia. Não, da tireoide muitas vezes resolve com a cirurgia
e em alguns casos precisa de um exame que se chama radioterapia, né, para complementar o procedimento cirúrgico. Na grande maioria das vezes, o caso acaba sendo resolvido, a gente acompanha mais intensamente por 5 anos, mas é um tipo de câncer que não costuma ter uma mortalidade alta, na grande maioria, né, dos casos. E mesmo sendo tumor benigno, deve ser retirado? Como que também é tratado esse tipo de caso? Hoje em dia a gente tende a ser mais conservador, né, em manter, não fazer cirurgia em nódulos benignos, porque é uma cirurgia quando feita por um bom cirurgião com um risco não tão elevado, mas que pode levar sempre acaba levando a perda da função da glândula, pode alterar a regulação do cálcio, tem os riscos inerentes de uma cirurgia. Então a gente não opera a grande maioria dos nódulos de tireoide, né? Então a gente tem todo um sistema de estratificação de risco para avaliar os casos que vão se beneficiar da cirurgia, né? E os casos que podem ser somente acompanhados clinicamente. Quando há a perda da função da glândula, como que esse paciente também ele é acompanhado? Ele tem que fazer uma compensação com alguns medicamentos? Como que também acontece nesses casos? Exato, a gente faz daí a reposição com a levotiroxina, né, que é um hormônio produzido pela tireoide. Então a gente vai repor proporcional, muitas vezes ali tem um cálculo que se baseia no peso, na idade, né, e a gente vai regulando depois conforme os níveis no sangue desse hormônio, vai ajustando a dose, porque aí é necessária a reposição do hormônio tireoidiano. O diagnóstico, geralmente, ele é mais rápido no caso do câncer de tireoide? Olha, a evolução desse tipo mais comum, né? Porque a gente tem alguns tipos de câncer de tireoide, mas esse que a gente se trata, que é o mais comum, que é o papilar, e depois o folicular, ele é um câncer que ele evolui mais lentamente, ele não é tão agressivo, né? Em geral, ele se espalha mais primeiro localmente, antes de mandar metástase à distância. E normalmente a gente pega casos hoje cada vez mais iniciais, né? Hoje até se questionando o benefício até de ficar fazendo rastreio em toda a população e quanto que isso vai impactar na mortalidade se ficar buscando ativamente esse tipo de câncer. Então, não existe uma indicação de rastreio, como existe para o câncer de mama, para o câncer de cólon e reto, né? Mas, em geral, por ele ser lentamente, evoluir lentamente, a gente acaba pegando em estágios iniciais, raramente com metástases à distância. É um tipo de câncer com um padrão, um comportamento um pouco mais tranquilo do que os outros, né? E tem algum tipo de exame de rotina que pode ajudar no diagnóstico precoce? Não, a gente não indica um exame de rotina para diagnóstico precoce na maioria dos pacientes, a não ser que seja o tipo medular, que daí já tem um componente hereditário mais forte, que a gente acaba rastreando na família. A maioria o câncer mais prevalente, né, o papilífero, o folicular, não existe indicação de rastreio, como, por exemplo, né, do câncer de mama, do câncer de cólon, né, de intestino e reto. Não existe uma indicação de fazer algum exame periódico, por exemplo, né? É mais no exame físico e observação ali da região cervical, tendo um abalamento maior do que palpável, a gente acaba fazendo daí ultrassom. E uma última questão, doutora, que é a prevenção. Existe alguma forma de prevenir o câncer de tireoide? No momento também a gente não tem um fator único, né? Em geral tem componentes hereditários com alguns fatores de estilo de vida. É importante ter uma alimentação equilibrada, né? Uma vida mais saudável. Pessoas que foram expostas, né? Crianças, por exemplo, que fizeram radioterapia na região do pescoço, essas sim poderiam acompanhar mais frequentemente com ultrassonografia, porque tem um risco maior. Mas não existe alguma coisa que tu vai fazer e que
não vai evoluir com câncer de tireoide. Muitas vezes a gente não consegue determinar o motivo. Claro que o estilo de vida bem saudável é sempre estimulado, com uma alimentação equilibrada, sem restrições, né? O sal iodado que é feito aqui no Brasil também ajuda. Evitar, muito estresse, tabagismo, mas não existe uma coisa única, assim, que eu possa dizer que vai evitar, né, o surgimento do câncer de tireoide. Esse é um ponto interessante que a senhora traz, que é a questão do sal iodado, né? O sal produzido no Brasil já vem com iodo, né? Isso auxilia para quem está na alimentação, mesmo que sem saber já está praticando isso, né? Isso, auxilia na prevenção das doenças da tireoide. Aqui no Brasil já é iodado, então a gente não recomenda um suplementar iodo no Brasil, inclusive isso pode até ser prejudicial, dependendo, né, doses mais elevadas pode prejudicar mais do que ajudar. Então, consumindo o sal e os alimentos que são produzidos no Brasil já não teria indicação de um suplemento a mais. Doutora Mariana Costa Silva, médica endocrinologista, queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade de participar aqui. Tchau, uma boa tarde. Uma boa tarde. Muito obrigado mais uma vez.